Estamos começando mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. E hoje estamos com uma presença ilustre, um convidado mais que especial, Sandro Gonzalez. Vou me dirigir a ele apenas como Sandro, embora ele seja um grande empresário e também um grande pastor. Vou te chamar de Sandro Gonzalez. Seja bem-vindo ao Pode Liderar, uma alegria tê-lo conosco em Londrina e na nossa igreja. Obrigado, Daniel. Alegria minha poder participar desse movimento aqui tão significativo. Pode Liderar. Pode Liderar, muito bom. Sandro, vamos começar falando um pouco da tua carreira. Você é um grande empresário. Fala pra gente qual que é a tua origem, qual que é a tua formação e como começou o teu envolvimento com a Transpes. E se quiser já falar também, o que é a Transpes? Então, Daniel, a Transpes é uma empresa de transportes originária do meu pai. Meu pai é um imigrante espanhol, chegou em Belo Horizonte, onde hoje é a nossa matriz, por volta de 1960, com o sonho de dirigir caminhão, e ali ele teve a oportunidade de comprar o seu primeiro, segundo, terceiro caminhão. Não é? Uma história muito bonita. Logo depois se casou, minha mãe constituiu família, e eu com 16 anos de idade, como qualquer outro jovem daquela época, não é? Hoje eu tenho 59 anos, a nossa única oportunidade, o mundo não era globalizado como é hoje, era trabalhar no negócio da família, não é? Se quisesse ter algum salário, se quisesse algum dinheiro para fazer alguma coisa da vida. E eu então ali com meus 17, 18 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai, auxiliá-lo, aprender as coisas, e ali começou o meu envolvimento na empresa. Hoje a gente daqui a pouco está completando 60 anos de história. Já estamos indo para a terceira geração, uma empresa que atua no Brasil inteiro, na América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Nós temos 26 filiais no Brasil inteiro, com mais ou menos 4.500 colaboradores. Sandro, me diz uma coisa, para uma empresa chegar nesse nível, você falou aí de quase 30 filiais, e nós vamos falar daqui a pouco das premiações que você e a empresa já receberam. A empresa deve ter passado por alguns momentos de boom, de crescimento. Conta para mim onde foi, você acha que foi a primeira oportunidade que o teu pai, como fundador da Transpes, entendeu que seria um caminho promissor de crescimento e expansão da empresa? Então, nesses últimos anos, né, são quase 60 anos, eu não tenho evidentemente todo esse tempo na Transpes. Minha história é menor, começou ali em 82, 83. E, Daniel, as grandes oportunidades, parece um chavão, mas as grandes oportunidades de crescimento foram exatamente nos momentos de crise. E o Brasil já passou por várias crises. A Transpes, até os anos 80, início dos anos 80, era uma empresa basicamente regional. Nós trabalhávamos no mercado mineiro, uma empresa muito menor do que é hoje, e para as grandes empreiteiras, né? O Brasil sempre teve grandes empreiteiras de muita relevância, tanto no cenário nacional quanto internacional. E naquele momento existia uma crise interna e externa de obras públicas, de superávit primário, de despesa, né? E o Brasil começava a ter uma inflação maior, e as obras públicas elas começaram a parar, não é? Começaram a não existir mais, e era, vamos dizer assim, o nosso grande ganha-pão. Eram as obras públicas, onde a gente fazia transporte de máquinas, de equipamentos para terraplanagem, para construção de estradas, construção de hidrelétrica, não é? Aqui no Paraná vocês têm a Foz do Iguaçu, por exemplo, que nós participamos da construção de Foz do Iguaçu, não é? E naquele momento, então, a gente se viu num mercado menor, num mercado fragilizado, não é? E eu começava ali a trabalhar com meu pai. Eu falei, pai, nós precisamos buscar outros mercados. Em Minas nós temos basicamente empreiteiras. Vamos tentar São Paulo, vamos tentar Espírito Santo, vamos tentar Rio de Janeiro. E aí a gente começou a olhar para fora de Minas. Foi quando a gente começou então um movimento de expansão e também servir e buscar outros setores da economia. Eu li a respeito do envolvimento que vocês tiveram com a construção de Brasília, envolvimento com Juscelino Kubitschek. Isso é muito relevante. Conta um pouco dessa história. Brasília é uma obra extraordinária, não é? Meu pai conta que conheceu o Juscelino, mineiro, não é? Nosso presidente,
e ele então, de certa forma, Juscelino foi um grande impulsionador da Transpes, numa das conversas que ele teve com meu pai lá nos anos 50, perto dos anos 60, ali na construção de Brasília. Ele dizia: olha, você pode comprar caminhão, o Brasil vai crescer muito, nós vamos fazer muitas estradas, acredite no Brasil, e pode continuar trazendo as máquinas aqui para trabalhar em Brasília. Naquela época, né, meu pai disse que tinha acertado um frete, eu não me lembro exatamente se era do Rio de Janeiro para Brasília ou de Belo Horizonte para Brasília, para levar um determinado tipo de trator, de máquina, e que ele demorou quase 2 semanas para chegar em Brasília. Meu Deus. Ou seja, não existiam pontes, né? Não existiam viadutos, as estradas se chovia, parava tudo, porque ficava tudo sem condição de trânsito, né? E que ele chegou em Brasília, conta essa história assim, naquele Planalto Central, naquele cerrado, não tinha nada, era só poeira, não tinha água, absolutamente nada, e que ele então se encontrava com Juscelino, e Juscelino falou: aqui eu estou construindo a capital federal do Brasil. Né? Meu Deus, que espetáculo, né? Que história de relevância no Brasil, né? É verdade. E hoje vocês constroem portos, aeroportos, pontes, infraestrutura total, Brasil e fora. Nós não fazemos a construção, né? Nós não temos a obra civil, nós fazemos a logística Perfeito. dessas grandes obras. Né? Então, na área de energia, participamos aí nesses últimos 40, 50 anos de todas. Nossa matriz energética é hidráulica, não é, Daniel? Ainda é hidráulica. Aqui no Paraná você tem a Foz do Iguaçu, que é binacional. Belo Monte, dado ao fato que Foz do Iguaçu é binacional, né, 2 países, hoje Belo Monte é considerada a nossa maior hidrelétrica, não é? Lá no extremo norte do Brasil, no município de Altamira. Nós tivemos lá uma filial no período de construção de Belo Monte. Nós fizemos mais de 8.000 viagens rodoviárias, levando material do sul, sudeste, centro-oeste até Altamira. Especialmente até saiu em revistas, né, especializadas e na mídia, como o transporte mais longo do Brasil em duração de tempo, que era o rotor de Belo Monte, que pesava 220 toneladas, se eu não estou enganado. E vocês que transportaram? Foram mais ou menos 190, 200 dias para ele chegar, para sair de São Paulo e ir até Belo Monte. Então tem uma história, né, desse transporte que é tido assim na época como um feito inédito. Você levar uma carga para um lugar que não passava nem carroça, uma carga de 210 toneladas, né? Você imagina que o trabalho de engenharia foi fenomenal, né? Uau! Dentro desse aspecto, será que essa foi a carga mais desafiadora que vocês transportaram? Porque vocês transportam hoje pás eólicas, que são gigantes, Exato. né? O Brasil passa por uma transição energética, né? A gente já tem mais de 10% da nossa matriz energética chamada energia renovável, né? Que são os parques eólicos e a energia fotovoltaica. Então, se a gente viajar aí pelo Nordeste, principalmente, né, da Bahia para cima, você vai ver essas fazendas todas com esses cataventos gigantescos aí, né, que a gente chama de aerogeradores. E o Brasil tem investido muito nisso, tem sido uma importante geração de energia, fonte de energia para o Brasil e de investimentos também, né, de recursos, tanto nacionais quanto internacionais, a construção desse modelo de energia que é chamada energia limpa, né, que não tem nenhuma consequência ao ecossistema, né, ao meio em que ela é gerada. Qual o comprimento de uma pá eólica? Elas estão crescendo, né, Daniel? Cada ano que passa, os projetos avançam e eles se aprimoram. Hoje nós temos pá no Brasil, que é chamada de super pá. Ela tem quase 90 metros de comprimento. Uau. É um desafio enorme, né? Você transportar a pá, ela é muito sensível. Não sei se você já teve a oportunidade de chegar próximo de uma pá. Não, sinceramente não. Mas é um material, a constituição dela é um material muito sensível, tipo uma fibra de carbono, alguma coisa assim, não é? Ela tem uma fragilidade, e apesar dela ser muito robusta, né, muito grande, pesada, ela tem essa intercorrência. Então você tem que ter todo um cuidado no transporte dela para que ela chegue assim de uma forma. E o desafio
é o comprimento, não é? Sim, não é fácil você ter uma composição rodoviária na estrada com 100 metros de comprimento, né? Às vezes as pessoas dizem assim que vão ultrapassar uma pá na estrada e dá até uma angústia, porque a pessoa começa a ultrapassar aquele veículo de 100 metros de comprimento e o veículo nunca acaba, né? Ou seja, a ultrapassagem nunca se completa, né? Então tem todo um cuidado, uma estratégia de segurança para fazer isso acontecer. 4.500 funcionários, 26 filiais, uma história de construção de cidades, portos, aeroportos, né, na logística. Mas qual é o maior legado que o teu pai deixou para o Brasil e para você em especial? Daniel, eu costumo dizer que a gente precisa ter um propósito na vida. Quando a gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha por muito pouco. Qualquer que seja o valor que a pessoa ganhe, não faz sentido se ela não tiver um propósito. As pessoas hoje, o mercado hoje, as novas gerações, elas buscam trabalhar por um significado, por um propósito. A Transpes preza muito e valoriza muito pela transformação das pessoas. Isso está no nosso DNA, sabe assim? Por que isso? Porque o meu pai, né, o nosso pai, nós somos 3 filhos, ele era um motorista, um caminhoneiro, um homem semi-analfabeto, sabe, que chegou, veio para o Brasil, fugido da Espanha, querendo construir aqui uma vida melhor, ter aqui uma oportunidade onde ele pudesse trabalhar. E assim como a vida dele foi transformada, e a gente conta isso muito para todos os funcionários que começam a trabalhar com a gente, né, para conhecer um pouco da nossa história, para conhecer os nossos valores, para conhecer a nossa missão, né? E a gente então entende que nosso grande desafio enquanto empresa, enquanto corporação, é permitir que através do trabalho as pessoas se transformem, que sejam melhores indivíduos, mais respeitosos, mais humanos, mais cordiais, que a família seja melhor estabelecida, que ela possa, no trabalho dela, aprender valores que vão fazer com que ela seja engrandecida, que ela seja valorizada. Eu acho que no trabalho, e afinal de contas, né, Daniel, é no trabalho que a gente passa 8, 10 horas por dia, 5 dias por semana, nós estamos falando aí de 50 horas por semana, ou seja, é o local nosso de atividade onde a gente tem mais troca de informações, de valores, de aprendizagem, de conceito, não é? Então, a gente preza muito por isso, dissemina muito essa ideia, pedindo, né, fazendo com que as pessoas sejam transformadas. Todos nós podemos ser melhores. Sem dúvida. Não existe um indivíduo na face da Terra que diga assim, poxa, eu já atingi o ápice. Estou bom o suficiente. Não, nós somos sempre aprendizes. Na vida a gente sempre é aprendiz e a gente hoje pode ser melhor do que ontem e amanhã, queira Deus, que a gente seja um pouco melhor do que hoje, aprendendo com alguém que está do nosso lado. Perfeito. Você, hoje, qual que é a tua função na empresa? Você é presidente do conselho da holding, é isso? Isso, a gente tem uma holding que faz a gestão dos nossos negócios, das empresas familiares, e eu estou como presidente desse conselho. Você atua pessoalmente na empresa hoje, no chão de fábrica, caminha com os... Chão de fábrica não é fábrica, né? Mas você caminha ainda com os motoristas, com os corredores da empresa, como que é? Não, muito pouco. Eu vou, eventualmente, a nossa matriz, alguma das nossas filiais, converso com uma outra pessoa, mas a minha conversa não é uma conversa do trabalho, é mais uma conversa institucional, de valorização, de propósito, né? Hoje, essa parte executiva, a gente tem ali bons diretores, né, que tocam a empresa hoje, e eu não me envolvo tanto, não. E no período, agora eu quero falar das premiações que a empresa e você em especial receberam. A empresa ela foi por 3 anos consecutivos, se eu não me engano, 16, 17, 18, pela Você S.A. eleita a melhor empresa para se trabalhar. Exato. Conta um pouco, como é que foi? O que a Você S.A. investiga e quais são os critérios para conseguir essa premiação tão notória, tão significativa no cenário nacional? Então, Daniel, nós nunca nos preocupamos em ganhar prêmios, né? Não era o nosso intuito. Nosso intuito, como eu disse a você, era
disseminar a nossa cultura, os nossos valores, permitir que as pessoas fossem transformadas, fossem valorizadas no seu trabalho. E como base disso, né, nesses últimos 30, 40 anos, nós criamos uma série de programas, exatamente com esse intuito, programas de valorização das pessoas, dos funcionários, dentro da Transpes. Porque isso é um dado científico, Daniel. Uma pessoa feliz, alegre, otimista, esperançosa, ela rende até 30% a mais do que alguém depressivo, triste, angustiado e preocupado. Ou seja, se colocar essas duas pessoas, no nosso caso, para dirigir o mesmo caminhão, na mesma estrada, nas mesmas condições, uma vai produzir 30% a mais do que a outra. Ou seja, além de ser um fator humano extraordinário, você promover a alegria das pessoas, a felicidade das pessoas, melhora a performance e melhora o resultado da empresa. Quem não quer isso? Né? Então, vem como um bônus, né? Vem como um fator periférico esse ganho quando uma pessoa se torna mais feliz, mais esperançosa, mais cheia de fé, e ela trabalha num ambiente que é um ambiente harmônico, é um ambiente saudável, é um ambiente onde reflete toda essa, se a gente pudesse dizer assim, essa energia, né? E na construção desses programas todos, de repente a gente começa a ter mais visibilidade, as pessoas começam a entender, as pessoas começam a divulgar, as pessoas começam a vir até nós e perguntar como é que a gente faz, como é que o programa é estruturado, e a gente começa então nessa fase aí de 16, 17, 18, 19, 20, né, e até os dias de hoje, a ganhar prêmios, né, em função da estruturação e da disseminação desses programas junto ao nosso RH, que são muitos, né? São muitos programas, alguns deles você já teve a oportunidade de conhecer, mas todos eles com foco na valorização das pessoas. Sabe, Sandro, hoje pela manhã eu fui levar meus filhos para a escola, eu pensei em você, né? Ontem nós estivemos juntos no Homens com Propósitos, o auditório estava lotado, 400 homens sedentos, né, para ouvir um empresário vencedor, um empreendedor falando sobre força para vencer. E eu parei na faixa de pedestre, que eu percebi 4 senhoras descendo do ponto de ônibus para atravessar a rua, e eu parei e rapidamente passou um carro, depois passou uma moto, e aí elas atravessaram ali, e uma delas em especial foi muito efusiva ali, na gratidão ali comigo, né? Eu falei, caramba, isso é tão simples. E eu pensei em você imediatamente, porque a valorização das pessoas não começa no ambiente de trabalho, não é um programa. Agora nós vamos valorizar as pessoas. E talvez seja por isso que você ganhou pessoalmente o prêmio de melhor CEO pela Você S.A., ficou entre os 25 melhores da Forbes. Quando que começou o teu interesse por pessoas? Daniel, eu tenho tido a oportunidade de fazer palestras em grandes empresas, né? E as pessoas, às vezes, um ou outro diz assim, poxa, me manda um programa que nós vamos fazer um copia e cola. Eu falo, não vai funcionar. O programa tem que estar construído sobre valores, não é? Ou seja, o que nos move são os nossos valores, porque senão vai ficar um programa engavetado dentro de algum executivo, da gaveta de algum executivo. Valorizar as pessoas são quem nós somos, né? É o nosso valor. Inclusive, um dos nossos valores é respeitar uns aos outros. Os nossos pais, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, são pessoas muito simples que sempre se comportaram dessa forma. Ou seja, tratando todo mundo com dignidade, com carinho, com respeito, independente da função que a pessoa exerce, né? Lá na Transpes a gente tem um lema, respeito da portaria ao presidente. A gente, às vezes, gosta de tratar com deferência pessoas que têm alta visibilidade, né? E sem preocupação as pessoas que têm pouca visibilidade. E deveria ser o contrário, não é? Ou seja, a gente tratar com deferência, como você fez hoje de manhã, não é? São atitudes simples, sabe? São perfeito. Coisas pequenas na vida, no dia a dia, no cotidiano, de você valorizar
um segurança, de você valorizar alguém que está trabalhando na sua casa, de você valorizar o porteiro, de você fazer um elogio para as pessoas. A gente vive hoje, Daniel, num mundo muito hostil, né? Num mundo muito nervoso. As pessoas se matam por R$10, as pessoas, né, brigam por nada, né? Ou seja, então, quando você tem a oportunidade de derramar sobre a vida das pessoas respeito, dignidade, alegria, não é um elogio. Fala, poxa, você está elegante hoje, hein? Poxa, olha que sorriso maravilhoso. São coisas simples, mas é no simples que você faz diferença na vida das pessoas. As pessoas hoje não trabalham, como eu disse, sabe, simplesmente por um salário. Elas querem trabalhar num ambiente onde elas sejam respeitadas, onde elas sejam valorizadas, onde elas sejam ouvidas. Né? E se elas encontram esse ambiente, você pode ter certeza que aquele vai ser o melhor profissional naquela área que você pode sem ter. dúvida. Hoje a gente vive um ambiente político, não vamos entrar no mérito, evidentemente, um ambiente político extremamente nervoso, como você falou, das relações nervosas, e o que está por trás de muita coisa é o que nós temos visto, a tal da militância. A militância vê o outro dentro do ambiente de militar, de guerra, de destruir o oponente. É possível você vencer a concorrência com esse pensamento de valorização humana, porque o mundo é hostil. O concorrente da Transpes talvez vai querer vencer a Transpes de qualquer jeito. Como que você consegue prevalecer no mercado de trabalho, oferecendo resultados para a empresa, consequentemente para todos os colaboradores, nesse ambiente de militância que a gente vem vivendo? É possível, sabe, Daniel, por um motivo muito simples. Existe uma palavrinha mágica, e quando você começa a disseminar essa palavra na sua volta, você é agraciado pelas pessoas e por Deus, que se chama amor. Hoje o mundo vive um ambiente de polarização. É a direita contra a esquerda, é o preto contra o branco, é o católico e o evangélico contra o ateu, é um torcedor, hétero-homo. É um hétero-homo, sabe, assim, é nós contra eles homem contra mulher, nós, né? Homem contra mulher, mulher contra homem. E eu acho que pessoas de um senso de grandeza um pouquinho maior, eles percebem que a gente precisa desconstruir essa polarização. Porque nós podemos pensar diferente? Podemos. Claro. Seguramente eu e você temos muitas diferenças, mas nós podemos entender que podemos nos dar bem, porque também seguramente nós temos muitas coisas em comum. E muitas coisas nós queremos a mesma coisa, vamos trilhar no mesmo caminho, né? Então acho que essa questão toda passa muito pela desconstrução. É você conseguir conversar com a pessoa, dizer assim, olha, poxa, tudo bem, você não concorda comigo nisso, mas vamos deixar isso de lado, vamos deixar isso estacionado, vamos pensar naquilo que a gente pode construir junto, né? Naquilo que eu e você somos iguais, naquilo que eu e você temos as mesmas ideias, temos os mesmos sonhos, temos os mesmos valores. Porque no final do dia, né, Daniel, todos nós somos gente. Sim. Né? Nós somos humanos. Com as nossas necessidades, fragilidades, então, e assim por diante. Nós não somos tão diferentes assim. Né? Então, ao invés de valorizar as nossas diferenças, vamos valorizar aquilo que nos une. Poxa, o que nos une em torno de uma cidade? Todo mundo quer uma cidade limpa, todo mundo quer uma cidade segura, todo mundo quer uma cidade que contribua para a geração de emprego, que gere riqueza, que cuide das suas crianças, que cuide dos seus velhinhos da terceira idade, né? Que tenha um ambiente agradável no bairro para as crianças brincarem. Ou seja, então vamos, independente da ideologia, independente da raça, independente da religião, acho que a gente precisa estabelecer pautas que unam as pessoas, né? E às vezes a gente tem se deixado estabelecer e se levar por pautas que criam a desunião das pessoas. Né? Perfeito. Falando em diferença, recentemente o teu Cruzeiro levou o nosso Cássio do Corinthians. E você não sabia que você era corintiano. Você foi presidente do Cruzeiro também. Eu tive uma experiência no Cruzeiro sensacional, não é? O Cruzeiro, quando passava ali pela
uma tragédia, né, que aconteceu no Cruzeiro, com 1,5 bilhão de dívida, sem dinheiro para nada, nas páginas policiais, lamentavelmente, uma gestão completamente atrapalhada e, enfim, não vou entrar nisso. E aí o presidente que assumiu, um homem sensacional de Belo Horizonte, um desembargador, ele me convidou, falou: Sandro, olha, o Cruzeiro está nessa situação, eu estou aqui chamando alguns amigos para me ajudar a tirar o Cruzeiro dessa morte. E gostaria que você fosse o CEO do Cruzeiro, né, até as eleições e tal. Então, quando eu me afastei, quando eu deixei de ser o CEO da Transpesca, que foi em 2020, alguns meses depois eu assumi ali como um propósito, né, eu sou cruzeirense desde sempre, né, e falei, poxa, vou te ajudar sim, né. Então montamos ali uma equipe de trabalho e começamos a entender o que estava acontecendo com o Cruzeiro. E começamos a buscar uma estratégia para que o Cruzeiro saísse daquela situação em que estava, né? De gestão e também na contribuição de regulamentação. O Cruzeiro só tinha uma alternativa naquela época, que era a transformação do Cruzeiro em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, né? E a gente trabalhou em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, para que essa lei fosse aprovada. Essa lei não existia, não era homologada. O presidente Bolsonaro que homologou, não é? E com essa SAF, com a homologação da SAF, a regulamentação da SAF, eu fui o gestor desse projeto, né, no Cruzeiro. O Cruzeiro pôde respirar, né? Sair do CTI, modelar a sua dívida, pacificar com seus credores e manter aí a sua história tão bonita, né? Um ambiente extremamente político e, evidentemente, competitivo, que é um clube de futebol como o Cruzeiro e tantos outros vive de ganhar competição. Esse amor e essa humanização que você tem como marca, assim como a Transpes, você conseguiu levar para esse ambiente? Claro, Daniel, a competição é dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, você tem que ter minimamente uma relação respeitosa, saudável, harmônica, porque Minas você conhece bem, né? Você disse do Cruzeiro. Quem fez o Cruzeiro ser grande? O Atlético. Se não existisse Atlético, o Cruzeiro não seria quem é. E vice-versa. E alguns atleticanos, amigos, né, me diziam assim: poxa, eu estou querendo que o Cruzeiro acabe mesmo. Tomara que esse clube pare de existir. Tomara que vocês sejam enterrados. E eu dizia a eles: olha, eu lamento, mas a sua visão está completamente errada. Porque quem faz o Atlético ser o Atlético é o Cruzeiro. Claro. Ou seja, são os oponentes, são os rivais, são os concorrentes, né? Quem fez Davi se tornar o grande rei Davi? Golias. Se não existisse um Golias na vida de Davi, ele possivelmente ia passar pela vida despercebido. Né? Então, existe a competição? Existe, né? Mas a competição está ali dentro das 4 linhas. Agora, existe toda uma pauta sobre a indústria do futebol, sobre a harmonia do futebol, sobre os propósitos que definem o futebol, e muitas delas são, inclusive, defendidas por todos os clubes. Agora, por exemplo, como a gente está vendo, uma campanha enorme contra o racismo nos estádios. Né? Então, ou seja, a nossa indústria do futebol, Daniel, é uma indústria maravilhosa, sabe? Mas muito mal usada. O Brasil é conhecido lá fora como o país do futebol. Se a gente soubesse fazer disso, de fato, uma ferramenta, a gente ia ter muito mais resultados internacionalmente, porque é uma indústria fantástica. Eu, por exemplo, conto um caso para você. Eu fui à Turquia e resolver alguma questão lá. E quando eu cheguei na Turquia, as pessoas sabiam, né? Fui num lugar, fui em outro. Eu mostrava uma foto minha com o Alex, que é daqui, né? O Alex é de Curitiba, né? Daqui da região. E eu ganhava almoço de graça lá, ganhava jantar de graça. As pessoas sentavam do meu lado e falavam: mas me conta do Alex, me conta como é que é, se ele vai voltar para a Turquia, se ele não vai voltar para a Turquia. Ou seja, o futebol é algo que
que une os povos, né? Que é uma paixão que avassaladora no mundo inteiro, né? Então, e o Brasil é muito relevante nesse cenário e a gente deveria ter uma capacidade de performar, não digo de resultado, mas políticas internacionais dentro dessa pauta da indústria do futebol. Você conta muitas histórias, evidentemente um profissional como você coleciona histórias de acolhimento, de valorização das pessoas. Uma das histórias que sempre me chama a atenção, já ouvi mais de uma vez, é a história do Felipe, aquele menino especial que você super valorizou e respondeu e-mails na medida do possível e que você pôde dizer para ele que o grande acontecimento da tua vida, apesar da Kátia, sua esposa, dos 5 filhos, a grande marca, talvez o dia mais especial da tua vida foi o teu encontro com Jesus. Como que foi esse encontro e qual é o impacto desse encontro em tudo isso que nós estamos falando de humanização e gestão de pessoas? Daniel, esse é o dia D da minha vida, não é? É o dia que, se não existisse, eu não estaria aqui hoje. Se não existisse, possivelmente minha família, meu casamento, né, tudo aquilo que Deus tem me permitido construir nesses últimos 40 anos, teria sido abortado. Jesus, ele é o grande propulsor, ele é o grande realizador, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos incentiva, ele é aquele que abre os nossos caminhos. E eu, um dia da minha vida, né, tomei essa decisão de recebê-lo como Senhor da minha vida, recebê-lo como Salvador, pedindo a Ele que perdoasse os meus pecados. E, de longe, eu imaginaria que essa caminhada com Ele seria tão maravilhosa como tem sido. O que Jesus influenciou na tua performance com o teu pai, na empresa? Você era jovem. O que isso influenciou e como que foi vivenciar o cristianismo no ambiente corporativo? Você entrou em crise? Vou largar tudo? Vou ser missionário? Vou ser pastor? Ou vou continuar sendo empresário? Você passou por essa crise por causa de Cristo? Passei. Não nego que muitos momentos eram difíceis, né? Você tinha ali a minha relação com meu pai teve um período que foi uma relação muito conturbada, né? 2 gerações diferentes, 2 cabeças diferentes. Você imagina eu, recém-ingresso na faculdade, e o meu pai é um motorista de caminhão. Eu cheio de princípios acadêmicos, querendo fazer uma gestão dentro da Transpes, e ele, olha, do jeito que tá bom, tá tudo funcionando perfeitamente. Eu conto no livro que eu escrevi que a cada 10 sugestões que eu dava ao meu pai, eu escutava 11 nãos, né? Então, ou seja, e aqui não vai nenhum juízo de valor, sabe, se o pai está certo, se o filho está certo, porque cada geração tem a sua beleza, cada geração tem o seu momento, né? E até nisso, né, Deus me ajudou demais, porque assim, quando a gente submete a nossa vida a Jesus, Daniel, essas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, decisões pequenas e decisões grandes, eu sempre faço uma oração, eu falo assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, o que o Senhor faria? Qual seria a sua decisão? Né? A minha decisão, do Sandro, homem, jovem, achando que... todo jovem acha que tem razão, né? E quando não tem razão, sempre tem razão também, né? E que era mais inteligente do que o pai, que estava na universidade, que o pai nunca tinha tido oportunidade, que conhecia pessoas que o pai não conhecia. A minha decisão natural, qual seria? Falou: pai, então fique aí com o seu negócio que eu vou fazer o meu. Não é? Porque eu me julgava mais capaz, me julgava mais inteligente, me julgava mais jovem, mais preparado, mais ambicioso, né? Mais tudo. É assim que o jovem se vê, não é? E não tem problema nenhum com isso. Mas em fazendo essa pergunta, eu entendia que Deus estava me dizendo assim: fique junto com seu pai, honre a vida dele. O seu momento vai chegar.
o seu dia vai chegar. Ou seja, e foram noites difíceis, mas de repente o sol começou a brilhar. E você hoje é um pastor, então Jesus não apenas impactou a tua eternidade, como também o teu dia a dia. Você hoje é um pastor. E você é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que hoje talvez seja uma das grandes denominações e em franco crescimento exponencial no Brasil. A gente tem ouvido falar de centenas e milhares de batismos em cerimônias. André Valadão, André Fernandes. Pastor Márcio Valadão, qual foi então, ele é um ícone hoje no Brasil, qual foi o envolvimento dele, o despertamento para o ministério que ele teve na tua vida? Foi fundamental, né? Desde o início da minha conversão, logo ali nos primeiros anos, eu fui a Lagoinha, conheci o pastor Márcio, nós estamos falando aí do final dos anos 80, início dos anos 90, ou seja, já são 30 anos, né? Um pouco mais. E ele sempre, para mim, foi um pai, foi um pastor, foi um homem que acompanhou o meu casamento, o nascimento dos meus filhos. A gente sempre teve uma proximidade muito grande. Eu tinha e tenho uma admiração enorme, né, por ele, por tudo que ele construiu, pelo exemplo que ele é, né, pelo carinho que ele tem com as pessoas, pelo jeito dele, né, e essa proximidade dele, e com essa proximidade dele, né, surgiu esse despertamento. Eu falei, poxa vida, eu tenho tanta admiração por ele, eu também quero poder pregar o evangelho assim, desse jeito, né? Também quero ser pastor igual ele. Né? Inspiração. Né? Uma inspiração. E a vida a gente precisa disso, né? A gente precisa ter essas referências de inspiração que a gente fala, poxa, eu quero alcançar o que esse cara alcançou e quero ser o que ele também é. Né? E então, ali pelos anos 90, eu me despertei para isso, né? E me preparei para isso, tirei um período sabático, fiz uma escola bíblica, fiz teologia, né? E aí, a partir dali, ele falou, não, eu vou te ordenar pastor aqui na Lagoinha, quero que você, no seu tempo livre, no seu tempo disponível, você sirva aqui na igreja, você cresça na igreja, né? E isso foi assim um favor enorme, né? Porque a gente consegue, então, perceber a beleza da realidade do que é servir a uma igreja local também. Sim. E você aprendeu a conviver com essas duas realidades, de ser um grande empresário numa grande empresa e ser um grande pastor. Hoje você cuida de um campus junto com uma equipe de pastores. Isso. Hoje a Lagoinha, em Belo Horizonte, são várias igrejas, né? Em Belo Horizonte. E já há muitos anos, quando a igreja Lagoinha começa essa expansão, esse modelo de abrir igreja nos bairros, o pastor Márcio me convidou para que eu abrisse a igreja, né? E depois a gente fez uma transição ali de um bairro próximo para o outro, e hoje eu sou um dos pastores da igreja da Lagoinha no bairro Vila da Serra, ali em Belo Horizonte, junto com a minha esposa, junto com a equipe pastoral, né? A gente tem feito ali o nosso trabalho. E ela é pastora também, então? Minha esposa também. Quantos anos de casado? 37. 5 filhos, todos homens? 5 filhos homens e 4 netos homens, e depois veio a menina. Quem sabe agora começa essa herança aí de trazer mais mulheres para nosso núcleo familiar. Né? Fantástico. Ela é a caçulinha. Ela é a quarta. Tá. Depois dela nasceu um 5º netinho homem. Né? Que é Rapaz, o produção Davi. Masculina aí. Tá em alta. Está em alta. E os filhos, qual a idade do mais novo e do mais velho? Então, eu tenho o Lucas, que é o meu filho mais velho, ele é de 89, então ele tem 35, não é isso? Depois o Daniel, seu xará, tem 33, a diferença entre eles. Depois eu tenho o Sandro, que hoje está pastor em uma igreja em Amsterdã, tem 31. Tem o André, que trabalha na Transpes, ele tem 27.
E a minha esposa, então, o André, na ocasião, tinha 16 anos de idade. Ela já estava ligada, a gente já não tinha a menor pretensão de ter mais filho. Quando a gente dizia para os outros assim, quantos filhos você tem? 4? 4! Né? Aquela sensação de um número que não cabe nem no carro mais, né? E depois de 16 anos, ela engravidou. Meu Deus. E aí veio o Rafael, que é a nossa rapinha do tacho, que tem 11 anos hoje. Então eu tenho o André, de 27, e tenho o Rafael, de 11. Que deve conviver com os sobrinhos. Quase da idade. Com os sobrinhos. O netinho mais velho tem quantos anos? O netinho mais velho tem 5, 3, 2 de 3, 1 e outro de meses agora, né? Então, ele quando se apresenta a alguém, meu filho está na política também, né, como deputado e tal, ele fala para as pessoas assim, você sabia que eu já sou tio e meu irmão é deputado federal? Eu falo, que menino é esse de 11 anos que tem um irmão deputado federal? Né? Ô Sandro, e dos 5 meninos, né, com exceção do Rafael, que ainda é muito novo, apenas um deles está trabalhando na Transpes. Isso. Que é o André, o quarto. Isso. E os outros não tiveram interesse, não tiveram oportunidade? Como é que foi esse envolvimento da família com o negócio? Não, a oportunidade, as portas sempre estão abertas, né? A Transpes tem uma governança muito sólida, um modelo muito bonito, né, de construção da família empresária, acordo de sócio, acordo de família, que permitam que todos os descendentes sanguíneos, em algum momento, eles possam, a critério deles, trabalharem dentro dos negócios, se assim eles quiserem, né? Mas acabou que cada um foi construindo a sua própria vida. Uns fizeram estágio na Transpes, no período de faculdade. Como eu disse, né, eu tenho um filho que mora em Amsterdã, é pastor lá de uma igreja, trabalha com marketing digital, tem uma agência de marketing digital. O meu Daniel, que é o seu xará, ele trabalha muito no terceiro setor, ele tem uma empresa uma empresa que faz um hub de projetos sociais, de impulsionamento de projetos sociais. Então, ele acolhe os projetos sociais, né? E todo projeto social, toda ONG, ela começa de uma forma assim, muito apaixonante, né, Daniel? E depois do segundo, terceiro ano já não tem mais recursos, já não tem mais energia, já começa aquela hostilidade, aquela coisa toda. Então, ele acolhe esses projetos sociais, ele tenta fazer com que esses projetos, essas ONGs, esses projetos sociais, eles possam ser impulsionados. Então, ele trabalha gestão, ele trabalha comunicação, ele trabalha o marketing, ele trabalha a captação de verbas, e nós, muitas vezes, alocamos as verbas nesses projetos sociais, através das leis de incentivo, né? E ele tem feito um trabalho maravilhoso, fazendo com que essas ONGs possam ser impulsionadas, né? Alcançar mais vidas, transformar mais vidas. O negócio dele se chama o Hub Social, ou seja, é uma incubadora, é um porto de projetos sociais. Como existe hoje muita incubadora de startups, sim, só que o propósito da startup às vezes, se tornar um unicórnio e ser vendido, não é? A dele não, o dele é um projeto especificamente ligado a empresas, a ONGs do terceiro setor. Parcerias e viabilidade. Isso, exatamente. Das vezes que eu ouço você falar da sua família, eu sempre vejo muita paixão, e a sua família é linda, aquela foto, todos de branco, e os filhos com as noras, os netinhos, a netinha. Que tipo de líder um homem precisa ser na prática, no casamento, com os filhos, para poder ter uma foto como essa? Claro que a foto ela pode ser produzida, pode ser até montada, mas nitidamente pela tua história, pela tua simplicidade, humildade, pelo sucesso que a gente vê na tua próxima geração, evidentemente você foi um pai, um marido muito relevante. Que tipo de líder este homem tem que ser dentro de casa? Talvez essa pergunta tenha sido a mais difícil que você me fez, né, Daniel? Acho que a nossa família hoje, né, a gente passa, a nossa família que eu digo, a família brasileira, né, por uma crise de identidade, por uma crise de fragilidade, né, por um ataque da sociedade contra a família, os indivíduos se tornando muito autossuficientes, né, assim, as pessoas,
de certa forma, se descuidando dos seus pais e das suas relações afetivas, desse núcleo tão importante que é a família. Deus nos chamou para ser família, não é? E família não tem família perfeita. Né? Não tem família que não tenha problema, não tem família que não tenha uma disfunção, não tenha família, sabe, que não tenha situações que a gente não goste ou que a gente não concorde. Né? Toda família carrega suas dores, carrega suas adversidades. Né? Agora, acho que aquilo que une a família, né? Que é o sangue, que é o propósito, que é a aliança, deve ser maior do que aquilo que nos desune, né? Que provoca, às vezes, separação e, enfim, todas essas coisas. Né? Acho que um pai presente, um pai amoroso, um pai respeitoso, acho que os ingredientes para a gente fazer esse bolo, não é, são conhecidos. Não tem nada que seja mágico, não tem nada que seja diferente. Toda família precisa de afeto, de amor, de respeito, de carinho, de fidelidade, de um bom nível de comunicação. Ou seja, não é difícil, Daniel, sabe? Não é difícil. Não existe assim uma coisa mágica que um homem ou uma mulher não saibam para que uma família não seja bem-sucedida. Se a gente buscar lá no fundo do coração, todo homem sabe o que ele precisa fazer para fazer a esposa feliz. Toda mulher sabe o que ela precisa fazer para que o marido dela também esteja feliz. Todo pai, toda mãe, não é? Via de regra, sabe também o que precisa fazer com o filho para que aquele ambiente seja saudável, para que aquele ambiente não seja um ambiente ditatorial, né? Seja um ambiente baseado na força, no desrespeito. Então, assim, o que eu deixaria, né, com quem está nos vendo e ouvindo é que você busque dentro do seu coração esses ingredientes que Deus colocou aí e ative eles na sua vida. Né? Se tiver faltando carinho, poxa, seja mais carinhoso com seus filhos. Se tiver faltando tempo de qualidade, tenha mais tempo de qualidade. Né? Se estiver faltando respeito, né? Poxa, converse com a esposa, converse com os filhos, peça perdão. É tão bonito quando um pai, uma mãe, né, podem conversar entre si e com os filhos. Poxa, filho, quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos? Olha, desculpa, eu errei, eu me excedi. Eu não deveria ter dito o que eu disse. Vem aqui, papai te ama. Sabe, não vou fazer isso de novo, né? Me dê aqui um beijo, me dê aqui um abraço, deixa eu te dar um abraço, porque existem esses momentos mais calorosos, né? Mais intensos, mas a gente, se for humilde, se souber pedir perdão, se souber recomeçar, né? Eu gosto de uma expressão que diz, Daniel, que limpo não é aquela pessoa que nunca se suja, mas é aquela pessoa que sempre se lava. Né? Ou seja, vamos lavar as coisas, né? Lavar os sentimentos, lavar a alma, lavar os relacionamentos. E a família tem que ser esse estado de graça mais leve. A família tem que ser esse lugar onde você chega e fala, poxa, que bom que eu cheguei na minha casa. Né? Se você não tiver esse sentimento, é porque alguma coisa está desajustada. Se um homem, um marido, uma mulher, uma esposa fala, poxa vida, olha, preciso ir para casa agora, eu não gostaria de ir, busque dentro do seu coração, porque tem alguma coisa que precisando ser ajustada. Porque, via de regra, ninguém casa para ser infeliz, né, Daniel? Sem dúvida. Todo mundo casa para quê? Poxa, você se casa, você se une a uma pessoa porque você gosta daquela pessoa, você ama aquela pessoa. Quer construir uma história. Você quer construir uma história junto. Mas é verdade que no meio do caminho tem muita tempestade, é verdade que no meio do caminho tem muito atropelo. Mas a gente precisa e pode voltar ao essencial, ao básico, né? Ao simples. Né? Família simples. O que a tua família influenciou, especialmente na construção do livro, que foi lançado agora em 2022, né? Isso. O valor das pessoas, gestão humanizada.
O que a família te inspirou para você colocar nas páginas ali, que deve inspirar tanta gente no Brasil e no mundo, né? O que a família traz como inspiração e oficina para você escrever um livro com esse título, O Valor das Pessoas? Daniel, a minha esposa sempre foi minha grande incentivadora, não é? E ela sempre ficava assim, poxa, por que você não coloca isso num livro, suas experiências todas, um pouco das suas histórias, um pouco desses programas e tudo, né? Então, assim, acho que a família, ela é também uma fonte propulsora de lançamento dos sonhos, onde você precisa encontrar o seu ambiente de esperança, não é? Eu nunca imaginei que iria escrever um livro na minha vida, né? Longe de ser um escritor. Esse livro demorou assim, acho que quase um ano, porque a editora me ligava, falou, está pronto? Eu falei, não está pronto, eu não sei, não passei do primeiro capítulo ainda. Está pronto? Eu falei, Sandro, apressa isso aí, não sei o que e tal. Eu falei, não dá, minha agenda está muito complicada e, enfim, é difícil para a gente quebrar alguns paradigmas, né, na vida, até que a gente conseguiu concluir, ou seja, a família e os meus filhos também, né, mas principalmente a minha esposa. Ela falou, não, Sandro, poxa, para aí um pouquinho, para esse final de semana, pensa no seu livro. E eu ia mostrando para ela o material que eu tinha escrito, né, e ela sempre dava ali um retoque, me ajudava a consertar e tudo. Então, assim, acho que a família, ela sempre é o chão que nos possibilita passar de nível na vida, né? Porque ou o nosso pai, a nossa mãe, ou eles nos projetam para o futuro, ou eles nos deixam estacionados, né? Ou seja, então a família foi e é fundamental na construção dos sonhos, né, de qualquer pessoa. Considerações finais, eu quero agradecer o teu tempo, você é um homem que viaja o Brasil e o mundo, atendendo convites, palestras, treinamentos, dando entrevistas para veículos os mais diversos. E ontem o tema da tua palestra, do bate-papo ali com os homens, né? Força para vencer. Em suas considerações finais, o que você deixaria para o nosso ouvinte, o nosso telespectador aí, com relação de onde a pessoa precisa buscar força para vencer? Então, Daniel, força para vencer é um tema assim extremamente atual, extremamente relevante, e a cada dia que passa, né, a gente parece vive num mundo que traga nossas forças, né? Tragar no sentido de tirar, né? De sugar as nossas forças, ou seja, são notícias, são realidades, são atmosferas, são relacionamentos que puxam a gente para baixo. E às vezes o dia mal começou e a pessoa não tem força nem para levantar da cama, né? Porque acha que está tudo errado, porque tem um senso aguçado de justiça, porque viu uma notícia na China, viu a guerra no Oriente Médio, viu o que está acontecendo na América Latina, ou seja, e aquilo por si só, aquelas notícias, elas são suficientes para tirar da gente a energia, né? E assim, poxa, se você quer energia no seu corpo físico, você tem um suplemento alimentar, você vai para a academia, você malha bíceps, tríceps, você malha isso e aquilo outro, e aí a pessoa, né, apresenta aquela musculatura maravilhosa e ela levanta não sei quantos quilos no braço, na perna e tal. E se nós queremos força para a vida, é a Bíblia. Uau. É a Bíblia. Ponto final. Ali está quem Deus é. Ou seja, se nós precisamos de força na nossa alma, né, de esperança, de alegria, de vontade para viver, essa força vem do céu. Né? Ou seja, Deus é quem nos fortalece, é Deus quem nos impulsiona, é Deus quem nos faz caminhar pela vida, não é? Então, essa simbologia é muito simples, né? Se eu quero definir o meu corpo, ter um
corpo sarado, não é? Vou para uma academia, funciona? Funciona. Mas se você for uma vez, funciona? Não funciona. Não funciona. 2 vezes funciona? Até dói, machuca. Até dói, te machuca, não é? 2 vezes funciona? Não, você tem que fazer aquilo de uma forma sistêmica. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí daqui passa o primeiro mês, passa o segundo, passa o terceiro mês, você vai começar a ver aquela diferença. E assim é a nossa alma, o nosso espírito, né? Ou seja, quanto mais conectados em Deus nós estivermos, mais forte nós seremos, né? Eu gosto que Davi diz que a minha esperança está em Deus. Ou seja, na minha relação com Ele, essa troca, né, de quem Ele é e de quem eu sou, Ele me fortalecendo, né? Ele me trazendo esperança, Ele me trazendo propósito. Né? Então, essa tem sido a minha vida, não é? De ser fortalecido a cada dia em Deus. Amém. Obrigado, Sandro. Deus abençoe. Assim nós vamos finalizando mais um dos nossos episódios, ouvindo aqui uma história simples de um homem grande na estatura, 2 metros de altura quase, mas gigante nos negócios, gigantes como ministro do Senhor, pastor, gigante na família, e que acaba de falar para você o segredo, o caminho das pedras, Jesus Cristo e sua palavra. Então, leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. E assim finalizamos mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Um grande abraço, até mais.